territórios portugueses em África, a Guiné teve incidentes que estão na origem dos primeiros surtos de subversão. Desde 1958, se constituem vários movimentos no estrangeiro que visam obter a independência da Guiné. Muitos desses movimentos deixam de ter expressão, mas o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, é o responsável por quase toda a subversão desde 1962 até à independência. A guerra subversiva na Guiné pode considerar-se que teve 3 períodos. Primeiro, o período de preparação da doutrinação e terrorismo. Segundo, o período do início da guerrilha até à chegada de Spínola. E, finalmente, o terceiro período de alteração estratégica de Spínola até à independência. O primeiro período começa em agosto de 1959 com o levantamento de estivadores no Porto de Bissau, fazendo uma dezena de mortos entre os negros trabalhadores. Ainda hoje, o PAIGC, fundado por Amílcar Cabral, considera esse incidente como a origem da subversão da Guiné. Em abril de 1971, reúnem-se em Casablanca todos os movimentos existentes nos territórios portugueses de África, que tivessem alguma expressão e, sobretudo, auxílio estrangeiro na Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Apesar dos Estados Unidos serem aliados de Portugal na NATO, a verdade é que, para seguirem a política africana do presidente Kennedy, votaram contra Portugal na moção de 21 de abril de 1961, que pretendia medidas contra a presença de Portugal em África, e é sob sua influência que, em maio próximo, se inicia um corte no auxílio às Forças Armadas Portuguesas, tendo sido constituída uma comissão do Grupo de Auxílio e Conselho Militar para verificar se Portugal está a utilizar material de guerra da NATO em África, como os F-86, os carros de combate, entre outro material. Quase todos os países africanos cortam relações diplomáticas com Portugal, obrigando a longas viagens sem aeroportos e portos alternativos para os transportes de pessoal e material para as colónias portuguesas. Também o Daomé exige que Portugal se retire do forte de São João Batista de Ajudá, apesar da nula importância estratégica e económica do forte, que tinha sido construído pelos portugueses em 1721 e daí viverem apenas um residente e 2 guardas. A verdade é que as Forças Armadas do Daomé o ocuparam em agosto de 1961. Dom Leopoldo Senghor, um dos pilares do Ocidente em África, corta relações diplomáticas com Portugal. O movimento responsável de quase toda a subversão da Guiné, a verdade é que os primeiros incidentes foram levados a cabo em 1961 pelo Movimento de Libertação da Guiné, o MLG, tendo executado ações terroristas em Dom Domingos e uns dias depois em Susana e Varela, assaltando e roubando tudo quanto lhes foi possível. Este assunto levou muita população a fugir para a República da Guiné e para o Senegal. Só em meados de 62, no sul da Guiné, é que o PAIGC inicia a subversão das populações, sem o caráter de clandestinidade que tinha tido nos anos 50, fazendo às claras o aliciamento e doutrinação das populações. Cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado à geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história.
É preciso ter o espírito preparado para ela. Exigirá de nós grandes sacrifícios, a mais absoluta dedicação. E, se necessário, também o sangue das nossas veias, como já foi noutras partes. A segunda fase da guerra subversiva na Guiné pode considerar-se que se inicia em 23 de janeiro de 1963, quando o PAIGC assalta o quartel de Tite e inicia a guerra de guerrilha, deixando os ataques terroristas da fase inicial. A partir dessa data faz algumas emboscadas e em junho desse ano faz aparecer as primeiras minas anticarro e começa com ações a norte do Rio Jaba, na região de Oio. Em 18 de julho, o Ministro da Defesa, General Gomes de Araújo, admite publicamente que o PAIGC já alastrou a 15% da Guiné. A partir de 1964, o PAIGC aumenta a sua atividade e, a partir do Oio, começa a sua penetração em direção ao norte, até à fronteira com o Senegal. É a partir deste país que estabelece bases logísticas para reabastecimento e apoio operacional. Neste período, começa ainda a atividade do PAIGC no canto noroeste da província, na área do Boé, visando pressionar a etnia Fula, que até então tinha sido pouco receptiva ao aliciamento dos guerrilheiros. Pela primeira vez, surgem referências ao exército popular numa flagelação sobre a povoação e aquartelamento de vilégios. Nos anos que se seguiram até 1968, o PAIGC vai recebendo auxílio em material de guerra e equipamento dos países de leste, o que lhe proporciona meios para alastrar a sua influência militar a outras zonas da Guiné, obrigando as tropas portuguesas a um esforço continuado. De material e melhor treino do seu pessoal leva o PAIGC a colocar engenhos em todos os itinerários das tropas portuguesas e a flagelação com muita frequência os meios terrestres, navais e, em alguns casos, os meios aéreos com artilharia antiaérea convencional. Nestas circunstâncias, o reabastecimento e as deslocações de pessoal e material eram extremamente dispendiosas, porque todos os trajetos tinham de ser feitos em colunas e sofriam frequentemente ataques, com baixas e perdas de materiais. As fugas de populações afetadas pelos ataques dos guerrilheiros obrigaram a grande esforço na sua recuperação. A terceira fase da Guerra de Subversão da Guiné coincide com a chegada do então brigadeiro Spínola a 12 de maio de 1968 à Guiné, como governador e comandante-chefe, em substituição do general Chu. Nas tropas portuguesas instaura-se um novo estilo e um novo alento, enquanto que no PAIGC surge uma nova estratégia, a da guerra em movimento.
As operações militares na Guiné, desde o seu início em 1962, tiveram sempre características muito particulares, que as distinguiam das suas congêneres em Angola e Moçambique. As principais razões dessa especificidade consistiam numa série de elementos de caráter sociológico, geográfico e económico. Deste modo, apesar das operações se desenrolarem como forma de contra-subversão armada e organicamente semelhante nos três teatros de operações, a verdade é que havia uma especificidade operacional no modo como eram executadas. Na maior parte do território, sobretudo nas margens dos principais rios, e a extensa e emaranhada rede de rios e canais dava às lanchas de desembarque, aos botes de borracha e às companhias de fuzileiros navais uma importância operacional que não era tão preponderante nos teatros de operações de Angola e Moçambique. A terceira fase coincide também com a queda da cadeira de Salazar, com a nomeação de Marcelo Caetano e com a tomada de posse de Nixon como Presidente dos Estados Unidos, que foram todos eles acontecimentos de peso na conduta da política portuguesa em relação aos seus territórios em África. Na Guiné, alheias aos problemas políticos da sucessão do Presidente do Conselho em Lisboa e nas mudanças da política internacional em relação à política ultramarina do governo português, havia muitas populações que eram fiéis ao governo. Iniciou-se um período de construção de aldeamentos, tanto junto aos aquartelamentos como noutros locais isolados. Na Guiné, as operações militares contaram com o auxílio de forças paramilitares designadas por milícias. Mas apesar das referências contínuas às ações prestadas pelas milícias guineenses, a verdade é que o seu número nunca atingiu os valores que foram conseguidos em Angola e Moçambique. Como ponto da situação, pode dizer-se que o ano começado no final de 1968 foi o último em que ainda se podia, com mais ou menos dificuldade, transitar por toda a província, por terra, para abastecimento e apoio às populações.
maior apoio internacional por parte dos Estados Unidos é sobretudo a captura de militares cubanos a operarem junto dos guerrilheiros da Guiné Portuguesa, que demonstrava a existência de um eixo Cuba-Moscovo para apoio à subversão na África. O comandante-chefe da Guiné, General Spínola, com a autorização de Marcelo Caetano, iniciou um período de bombardeamentos a bases de guerrilheiros e missões punitivas e de perseguição a grupos operacionais de guerrilheiros do PAIGC no Senegal e na República da Guiné. Os efetivos militares tinham uma densidade maior que nas outras frentes da guerra colonial. E se tivermos em conta o facto da Guiné ser profundamente habitada por um grande número de etnias e ter um território alagado de quase um terço da sua superfície total, poderá ter-se uma ideia da concentração de forças tanto do lado português como no dos guerrilheiros do PAIGC. O valor dos efetivos nos 3 teatros de operações durante os anos de 1961 a 1973 atingiu o valor total máximo de mais de 140 mil homens. Apesar das reduzidas dimensões do território da Guiné e da reduzidíssima área de território não cortado por redes de rios e canais, a verdade é que na Guiné a média anual dos efetivos era de cerca de 21 mil homens, o que representa aproximadamente um valor de 15% do total dos efetivos empenhados nas 3 frentes. Se fizermos uma análise da atuação das forças que constituíam o dispositivo militar da Guiné, podemos constatar que no aspecto da constância nos valores dos efetivos, a Guiné tem lugar de destaque, já que foi neste território que se verificou a mais alta percentagem de tropas de combate de toda a guerra colonial, enquanto que as tropas de serviços eram bastante mais baixas que nas outras frentes. No ano de início dessas operações, foi também o ano da instalação de uma base armada e fortificada do PAIGC em território da Guiné, na região de Medina de Boé, que tinha sido abandonada por falta de interesse operacional pelas tropas portuguesas. O ano de 1969 é também o da visita de Marcelo Caetano à Guiné, onde afirma a continuação do esforço de guerra e a manipulação dos territórios portugueses em África. Mas o Conselho de Segurança das Nações Unidas condena Portugal pelo bombardeamento de localidades do Senegal, tendo Senghor apresentado um plano para a Guiné, considerando a criação de uma comunidade luso-africana com os territórios portugueses de África, constituídos como países independentes. A morte de 3 majores na Guiné, ao tratarem de uma aproximação ao PAIGC para no âmbito da Operação Chão Manjaco, propor a paz com a integração das forças de guerrilha no exército português, é o prelúdio da intensificação das operações de ambas as partes. Eram de tal modo importante a componente de transporte marítimo nas operações da Guiné, sobretudo levadas a cabo nas regiões servidas pelos rios, que as tropas de infantaria e, sobretudo, as tropas especiais, como comandos e paraquedistas, utilizavam este tipo de transporte para grande parte das operações. Na Guiné, mais do que nas frentes de Angola e Moçambique, as missões conjuntas de Exército, Marinha e Força Aérea tiveram uma importância primordial. Também na Guiné, durante os anos de guerra, há uma característica importante a assinalar.
A Guiné tinha a mais baixa percentagem de oficiais no seu efetivo militar. A média nos 3 teatros de operações era de um oficial para cada 17 praças e de um sargento para cada 8. A média anual de mortes militares na Guiné foi de 103, o que corresponde a uma permilagem de 4,90, que é cerca de 3 vezes e meia mais do que a permilagem em Angola e semelhante à de Moçambique, que atingiu os 4,19 por mil. As ações das companhias de comandos, dos fuzileiros, dos paraquedistas e de tropas especiais tiveram da parte da guerrilha uma resposta pronta que demonstrava grande capacidade operacional. Em 3 de agosto, o PAIGC ataca em simultâneo 32 campos militares portugueses. A partir dessa data, o general Spínola considera que para neutralizar as forças do PAIGC terá de os atacar não apenas nas suas bases operacionais e de apoio logístico, mas também no âmago da sua organização e pede autorização a Lisboa para atacar Conakry. A última grande operação da guerra subversiva na Guiné é, sem dúvida, a Operação Mar Verde, conduzida pelo comandante Alpuin Calvão, que atacou com parte do destacamento de fuzileiros especiais africanos, parte da companhia de comandos africanos do capitão Bakar Jaló e um grupo de exilados guineenses, comandado por oficiais, sargentos e praças portugueses do Exército e da Marinha, invadiram Conakry. Em 12 de novembro de 1970, conseguiram apoderar-se da cidade, libertar prisioneiros portugueses, mas não atingiram 2 dos seus objetivos mais importantes: prender Amílcar Cabral e terminar com o regime de Sékou Touré. A verdade é que a Operação Mar Verde libertou um elevado número de prisioneiros portugueses há muito encerrados nas prisões de Conakry. É de facto o ponto culminante da estratégia iniciada pelo general Spínola na Guiné, que conduziu a uma confrontação entre o governo de Marcelo Caetano e as Forças Armadas. É também o ano da morte de Salazar. A reação do PAIGC é o ataque com mísseis a 2 das maiores cidades da Guiné, Bissau e Bafatá. E nem a presença de Spínola em Bafatá é suficiente para acalmar as populações que se sentem ameaçadas. A intensificação das ações das tropas terrestres e navais não supera o aparecimento de mísseis terra-ar, que tornavam difíceis os movimentos da Força Aérea. No último trimestre de 1974, o governo de Marcelo Caetano tentou fazer face aos problemas dos mísseis terra-ar Samsat que tinham sido fornecidos pelos países de leste à guerrilha do PAIGC. As Forças Armadas portuguesas tentaram adquirir material que pudesse responder à ameaça representada pelos mísseis, mas os Estados Unidos, que ainda não tinham levantado o embargo de armas iniciado por Kennedy, dificultavam muito a aquisição deste material de fabrico americano. Sobretudo depois da morte de Amílcar Cabral em janeiro de 73 e do encontro da general Spínola com Senghor, nas instituições castrenses começa a correr a notícia de que Marcelo Caetano preferia uma derrota militar a qualquer tipo de acordo com o PAIGC. A reação do general Spínola é de modo a levar Caetano a tentar um diálogo com o mesmo, mas este acaba por ser substituído pelo general Betancourt Rodrigues. A situação do pessoal militar da Guiné tornava-se dia para dia mais difícil de resolver. Os salários eram muito baixos, a permilagem de mortes muito elevada, as longas permanências em operações e as difíceis condições de vida nas unidades da Guiné constituíram catalisadores que fizeram surgir contestações dentro das fileiras das Forças Armadas, não só dos oficiais milicianos, como dos oficiais oriundos da Academia Militar. A
contestação nas Forças Armadas levou Marcelo Caetano a admitir que existia de facto um fosso entre os seus oficiais mais antigos e os mais modernos, e que a maioria dos generais carecia de prestígio entre os seus subordinados. A publicação do livro Portugal e o Futuro, em que o general Spínola expõe a sua concepção de uma política federalista para solucionar o problema africano, leva o governo de Marcelo Caetano a destituí-lo do seu cargo de subchefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, juntamente com o general Costa Gomes, seu chefe direto. Com este incidente, inicia-se um processo revolucionário que termina no 25 de abril, aliás, iniciado em Bissau em 21 de agosto de 1973, com a reunião de mais de uma centena de oficiais na capital da Guiné. Na sequência destes acontecimentos, o 25 de abril surgiu como uma consequência natural de toda a situação político-militar do país e, sem qualquer resistência, sem sangue e com a adesão popular nas ruas, transformou-se no catalisador dos desejos de grande parte do povo português e na reposição da democracia.